Olá, tudo bem? A todos vocês que estão aí acompanhando esse vídeo, esse mais uma live que nós estamos levando para todas as pessoas, a super família do nosso Brasil, do nosso mundo todo, de vários países, que tem conseguido ver que realmente existe algo muito errado acontecendo aqui no nosso meio. Hoje está chovendo bastante e a imagem vai estar travando um pouco. Devido à chuva, o sinal fica muito fraco, né? A gente sabe que é complicado fazer lives com época de chuva. O Rio Grande do Sul é um lugar no país que nessa época chove muito. Também sabemos que tem outros lugares. Mas a gente vai vendo aí como é que vai ficando aí o som. Então, eu sei que a imagem não está muito boa, né? Mas eu queria saber de vocês como está aí a se o som pelo menos ele está chegando bem até vocês. Então, eu gostaria que vocês me dessem um feedback. Essa live vai ser pequena, não vai ser uma live grande, mas vamos passar aqui informações poderosíssimas para você. Então, o som está ótimo aí para já a família que está falando aí com a gente também. Obrigado aí, família. Obrigado aí, Nil. Obrigado, Simone. Obrigado, Lúcia, pelo feedback. Obrigado aí, Flávio. Obrigado, Maristela, Custódio. Obrigado aí por vocês existirem na minha vida, meus irmãos, minha família. E a Puxa disse que ele nos daria o centro de tudo aquilo que nós perdemos e com perseguição. E vocês são esse centro do que eu perdi. Muito obrigado aí, Rodson. Muito obrigado, João Vieira, Rodson Santos, Isabel Oliveira, Pedro Maximiano, Janaína Gonçalo, Miguelito, grande Janaína, Paula Maximiano, mulher estudiosa, junto com o maridão aí, Wesley Moreira, irmã estudiosa, irmão estudioso, estão sempre lendo, sempre estudando, Jaime Ardisson, perdão, e a gente tem duas lives hoje. Eu tenho essa live para você agora, e temos uma outra live às 10 horas hoje. Por que 10 horas? Porque é a hora que eu vou sair da escola, que eu largo do trabalho. Eu ainda trabalho como igual vocês, trabalhamos por sistema aí. E eu chego em casa, hoje eu saio um pouquinho mais cedo, chego em casa hoje 9h30, com 10 horas aí, já chego 9h30, já vou tomar um banho rapidinho, comer alguma coisinha, para fazer essa live com o Rodinei. E nós vamos mostrar aí algo sobre a besta do Apocalipse. E eu tenho certeza que vai ser algo que vai realmente, a nossa intenção não é com essa live da besta desmistificar o que muitas pessoas vão trazendo, mas gente, sinceramente, descontaminado do sistema e com a promessa de Arrucho, o nosso grau de visão em relação ao que estava oculto é muito grande. E nós sabemos que tudo que nós aprendemos sobre a besta, desde o sistema, que ele viria no corpo de um homem, que seria o Papa, que seria o Estado, Lenin, até eu pensava também, muda tudo agora. Com essa visão da promessa, ela nos revela o campo de entendimento do que vai acontecer aí. Quem será essa besta? E ela não é o que nós imaginávamos que ia ser. Mas lá 10 horas, quando eu chegar, vai ser uma live das 10 às 11h30, uma live de 1 hora. Todas as lives agora do canal Últimos Dias, é bom, antes de a gente começar aqui a fazer o estudo, ela vai ter horário de início e horário de fim, tá bom, pessoal? Então, todas as lives do canal Últimos Dias, ela vai ter o horário que ela vai começar e o horário que ela vai terminar. Essa, por exemplo, das 10 horas, ela vai começar às 10 horas e vai terminar 11h30, ok? Nós vamos fazer assim porque os filhos das trevas são mais prudentes, muitas vezes, do que os filhos da luz. Eles têm início para começar, eles têm hora para começar e têm hora para terminar. Só nós que não temos hora para terminar, que isso, não é verdade? E os filhos das trevas sabem fazer isso muito bem. Então, nós vamos dar um banho neles.
Nós vamos trazer a ordem de ciência também para as coisas de nosso Yahushua. E eu quero compartilhar com você, nesse momento, o tema do vídeo Yahushua, o preto de Israel, que é algo que a gente tinha parado um pouco de falar. A gente dá uma paradinha, porque a gente tem muita coisa para trazer, mas uma coisa que eu quero dividir com você, e você que é evangélico e diz assim, não, mas eu já tenho minha igreja, eu vou na minha igreja, porque a minha igreja é tudo, porque a minha igreja é o que eu quero, tudo, não é verdade? Meu amado, primeiramente eu queria te dar uma notícia, não vai ser muito boa. Eu nem sei se depois dessa notícia você vai querer continuar assistindo essa live. Mas eu vou te dar uma notícia mesmo assim. A Igreja Católica, Evangélica, Judaica, Islâmica, Espírita, Budista, Hinduísta e tudo que vem do ismo, isso não são igrejas. Isso são organizações. Você diz assim para mim, pai, a minha igreja, a minha congregação, é o que você diz, né? Ela é a Igreja Universal do Reino de Deus. Não, ela não é uma igreja universal do Reino de Deus. Porque igreja é pessoas, é união de pessoas. E são pessoas caucasianas, da descendência de Jafé, europeus, que Paulo alcançou para levar nos últimos dias a promessa. Isso que você está não é uma igreja universal do Reino de Deus, isso é uma organização universal do Reino de Deus. Isso que você está não é uma igreja Assembleia de Deus, é uma organização da Assembleia de Deus. Não é uma igreja batista, é uma organização batista. Não é uma igreja quadrangular, mas é uma organização quadricular. Não é uma igreja Deus e Amor, é uma organização da Deus e Amor. Eles apenas mudaram o nome, pegaram o nome que está na Bíblia e colocaram nas suas organizações e nomearam-a para que você viesse ser enganado. Com todas as práticas, e já reparou que tudo que eles fazem dentro desses templos, eles pegam da Bíblia, mas se você for ler na Bíblia, mesmo ela ter sido traduzida, e outra coisa, a Bíblia não foi traduzida, a primeira Bíblia na língua portuguesa, quando ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, ela foi traduzida quando João Ferreira de Almeida já tinha saído da Igreja Católica. O João Ferreira de Almeida foi, no final de tudo, um grande inimigo contra a Igreja Católica, e é bom que você entenda isso. Tanto que ele não consegue traduzir toda a escritura para a língua portuguesa, porque ele é morto logo após ele começar a traduzir, porque ele passou por cima da horta do credo católico para que a Bíblia que você tem hoje em mão, ela fosse traduzida da maneira que ele queria que fosse traduzida. E por causa disso ele pagou um grande preço. Você precisa estudar muito a história de João Ferreira de Almeida, não na internet aqui no Wikipédia, mas entrar numa faculdade, que lá está cheio de livros que falam de João Ferreira de Almeida, e você vai se assustar muitíssimo. E eles colocam o nome de João Ferreira de Almeida na capa do livro, porque muitos descendentes da época de João Ferreira de Almeida, eles passam de geração a geração essa verdade. Então tem verdade que nem eles mesmo conseguem tirar. Sabendo nós que essas instituições maçônicas são divididas. Uma tem que defender a verdade, outra tem que defender a mentira, não porque ela esteja com a verdade, para que o yin-yang da república ela ganhe corpo. Isso é uma coisa difícil de explicar assim, numa livezinha rápida. Mas o que nós temos aqui? Nós temos aqui que a organização que você vai, essa organização universal do Reino de Deus, organização da graça de Deus, organização da Deus e Amor, organização do mundial, do poder de Deus, elas são muito perigosas. Elas não são essa santidade que você acha que ela existe. Por isso que você está no átrio.
Você está no ato. Pode ver que quando uma pessoa ela sai do ato, quem é que está no ato? O membro. Aquele que não se envolve em obra de Deus, não é verdade? Aquele que não se envolve com as coisas do ministério, ele está no átrio. E no átrio, o que acontece depois que você vai embora, quando acaba o culto, você não sabe o que acontece ali. Mas tem aquelas pessoas que são convidadas a sair do átrio para entrar no pórtico, que são os lugares que vai além do átrio onde a pessoa senta, que ela chama de igreja. E já reparou que as pessoas que mais saem do sistema, da organização, são pessoas que se envolveram com a famosa obra de Deus, que enquanto ela estava no átrio, sentadinha lá, só ouvindo, ela não tinha em mente nenhum momento de sair e muito menos passar pela sua cabeça de se aborrecer com um líder, com um obreiro, com um diácono, com um presbítero, não é verdade? Não, porque ela está ali só sentada, só ouvindo. Ela não fala. Você já viu que o membro não fala? Só quando passa alguém para colher o testemunho com o microfone, e mesmo assim os escolhidos, não são todos. Então, quando você passa a ser membro de uma organização, existe uma diferença de organização e existe uma diferença de congregação. Congregação é uma coisa, é o que eles pegaram da Bíblia e transformaram isso na tua cabeça em igreja de pedra. Se você pegar e ler a Bíblia sobre congregação, tu vai levar um susto. Aliás, a palavra congregação já vem desde antes de existir tempo na Bíblia, e nós vamos mostrar aqui em várias lives isso. Então, jamais congregação pode ser algum tempo de pedra. Ah, mas não deixar de se congregar, como é costume de alguns. Exatamente, não deixar de congregar, ou seja, não deixar de conversar, de visitar um ou outro, de ir na casa da pessoa, não deixar de fazer isso. Como a gente vai fazer, por exemplo, vamos no Rio de Janeiro, congregar. Ou seja, vamos se unir com pessoas que falam da promessa, né? Se alegrar, conhecer essas pessoas, isso é se congregar, não tem nada a ver com tempo de pedra. Tempo de pedra, mas vocês também não vão estar dentro de um lugar de pedra, mas ali não é templo, não é lugar de adoração, ali é um lugar que nós vamos entrar para se conhecer, e não virou igreja, não virou uma coisa CNPJ que você tem que estar lá todo dia. Agora veja, quando você é membro de uma denominação, você não fala, você não pode questionar, você não sabe disso. Mas você não fala, você não corta o pastor como um aluno dentro de sala de aula, às vezes, corta o professor. O professor está lá explicando, o aluno vai lá, levanta o dedo, ele quer falar. Nem na igreja evangélica você pode levantar o dedo. Porque se você levantar o dedo para falar alguma coisa, já vem um obreiro, um presbítero, diácono, dizendo assim, depois a senhora conversa com ele quando acabar o culto. Não é verdade? Então o membro, ele tem só um dever, de ir para o templo, para a organização, e nessa organização ouvir, dar o que eles pedem, se envolver emocionalmente no seu tipo de culto, que é o falso culto, porque o verdadeiro culto é a promessa, e isso eles não falam para você, e a partir dali então te iludir e também te induzir o erro, e acabar aquele culto, e você ir embora para casa achando que você assistiu uma grande reunião. Hoje o culto foi uma bênção. Não é verdade? Assim as pessoas dizem. Mas quando você sai do meio do átrio, do meio das pessoas que estão só assistindo, e você passa a se envolver na obra, você já tem um pouquinho de voz. Aí aquela pessoa que passa a ser um obreiro, um pastor auxiliar, um diácono, um presbítero, uma diaconisa, então eles passam a ter um pouquinho de voz, começa a ter mais intimidade com o pastor homem do sistema, da organização, ele começa a dar opinião, ele começa a se envolver mais nos bastidores, ele começa a ir em lugares que antes, quando ele era membro, ele não ia, ele começa a conhecer mais aonde o pastor homem fica, não é verdade? Ele vai falando mais. E, consequentemente, também, ele vai enxergando mais coisas com mais clareza do que antes, quando ele era apenas um membro. Porque agora ele vai sendo induzido
Quer dizer, conduzindo, é bom você lembrar isso aqui, nós vamos falar de induzir e conduzir. Existe uma diferença de induzir, de ser induzido, e existe uma diferença de ser conduzido. Qual é a diferença? Quando você é membro apenas de uma organização evangélica, católica, judaica, islâmica, ou de qualquer altruísmo, você, como membro, você é apenas induzido. Você não é conduzido, você é só induzido. Você pegou a sacada? Você é induzido. O que é ser induzido? É a pessoa que faz qualquer coisa que pede a ela, mas sem que essas pessoas que estão pedindo vá com ela. Ela faz de livre e espontânea vontade. Ela é induzida a fazer o que estão dizendo. Ser induzida é isso. Ela é levada a fazer o que estão dizendo. Alguém diz e ela faz. Isso é induzir. Pegou a sacada? Induzir é quando alguém diz alguma coisa para você e você faz. Ela não faz contigo, ela só te induz. Ela só diz, faz assim. E você vai lá e faz. Conduzir é diferente. Conduzir é quando alguém diz alguma coisa para você e ela vai lá e faz junto com você. Isso é conduzir. E esse é o nível de quem chega a sair do átrio para se envolver na obra de Deus. Quando você é só membro de uma organização evangélica, católica, judaica, espírita, islâmica, mas vamos ficar aqui com a evangélica, que é a que mais ela adere ao nosso Brasil. A nossa luta não é só fazer você enxergar só a evangélica, mas vamos pegar ela, que ela é a mais extensa de todas. Quando você é membro de uma organização evangélica, você está sentado no banco como membro apenas, você é apenas induzido. E essa indução é que leva você a defender as causas daquela organização. Você vai lá, vem falar mal da organização evangélica e você defende com o incidente. Não, aquilo lá é casa de Deus, ali a gente busca salvação, você tem que ir para lá. Se você for para lá, Deus vai mudar a tua vida, Jesus te ama, tal, tal, tal. Ela é induzida a fazer o que eles falam lá dentro. Não tem ninguém lá dentro com ela, mas ela está fazendo induz na teoria. Isso é induzir. Mas quando você passa do banco da organização evangélica e você passa a se envolver na obra de Deus, você passa a ser um obreiro, você passa a ser um diácono, você passa a ser um presbítero, um pastor auxiliar, um evangelista, um pastor, um bispo, né? Você não é mais induzido. Você vai alcançar um patamar um pouco mais alto naquela organização. E a partir dali, tudo que você fizer, você vai ser conduzido. Conduzido, não é mais induzido, é conduzido. Qual é a diferença? É que você só vai poder fazer aquilo que alguém fizer junto contigo para você fazer igual. Um líder que sobe em cima do palanque, que ele chama de altar, que aquilo não é altar nem aqui nem na China, deixa eu usar esse jargão, ele foi conduzido a subir no altar por alguém que diz, ó, ali agora vai ser o teu lugar, tu vai subir igual eu faço aqui. Porque você vê, o membro não sobe no altar para pregar, não é verdade? Porque ele é induzido a acreditar que ele não é escolhido para aquilo. Mas ele tem que reverenciar os que são escolhidos para aquilo. Aí eles criaram a tal da unção, o homem ungido. Os pastores, eles são ungidos. Eu te faço uma pergunta, você que é teólogo, você que é um reitor de uma universidade que tem teologia, eu vou te fazer uma pergunta para você. O que vocês estão ensinando dentro da teologia ao meu pastor é ungido, ele é um homem ungido? Se a unção ela apenas para aqui.
porque você vai tentar agora buscar na sua Bíblia a figura de Gênesis, Apocalipse, de um pastor que foi ungido, e você não vai encontrar. Porque só tem um pastor que foi ungido até hoje. Um pastor homem, e depois teve um segundo, e não teve mais ninguém ungido. Eu digo pastor, claro que tu vai encontrar sacerdotes, não é verdade? Tu vai encontrar sacerdotes, vai encontrar sacerdotes. Você vai encontrar reis. Mas de toda a história da humanidade, desde a Bíblia, desde Eva e Adão até 2019, o primeiro pastor que foi ungido foi Davi. E mesmo assim ele foi ungido não para subir em cima de um altar, dentro de uma igreja, para pegar um microfone, estar atrás de um púlpito, pregando para uma multidão. O Davi, ele foi ungido para ser rei. Olha que interessante. Davi, ele foi ungido para ser rei. E quando Davi é ungido para ser rei, ele lá na frente ia tomar o lugar de um outro ungido, que era Saul, que nunca foi pastor, mas foi ungido também. Então a unção, o que era a unção? Era o derramamento de um azeite, porque não se podia colocar nos reis de Israel a coroa de ouro sem que antes a cabeça fosse lavada com esse azeite, que na época servia como sabão, sabonete. Não existia shampoo, não existia condicionador. Você pode buscar na flora e fauna. Você pode buscar na flora e fauna isso aí, que você vai ver. Que os azeites de oliva, eles serviam para fazer uma lavagem no cabelo e protegê-lo do sol, porque lá em Israel o sol era muito forte, e com uma coroa que era um tipo de metal na cabeça, imagine o sol na cabeça do rei, já sendo o sol muito forte, ainda com uma coroa de metal na cabeça da pessoa. Então, se ela não botasse o óleo e somente os reis, pode ver por que o juiz não era ungido. Quem era ungido? Era o rei e o sacerdote, porque o sacerdote usava também um tipo de diadema. E esse diadema, ele não era uma coroa, mas ele era um diadema de metal também. Então, por isso que você vai ver que só era ungido, tá, o rei e o sacerdote. Depois eles começam a ungir o altar. Por que eles ungem o altar com óleo? Banham o altar com óleo? Porque todos os altares também eram no ar livre. O sol batia na madeira e com certeza destruía esse altar, desmanchava esse altar, ressecava esse altar. Então, esse altar também, que era de pedra, não era de madeira, era um altar de pedra, ele também tinha que passar uma unção, fazer ali, passar o óleo em cima daquelas pedras ali. E as madeiras que ficavam aí em volta, elas não se desgrudavam daquela pedra, por causa do óleo que fazia aquela proteção. Claro que você que está hoje muito acostumado com o sistema religioso, você não vai enxergar isso tão fácil dentro desse campo de visão que a Bíblia mostra. A Bíblia não é religiosa, ela foi colocada dentro da religião para você entender ela no formato religioso. Então nós vemos que não existe pastor ungido. Ele foi ungido para pregar na igreja. Isso não existe. Em nenhuma parte da Escritura você vai encontrar contextualização que afere isso. Não se há, nem em Gênesis capítulo 1 até o livro de Apocalipse, no último capítulo, no capítulo 22, você não encontra pastores sendo ungidos para fazer trabalho sacerdotal. Até porque eu já vi pastores do Velho Testamento virar rei, mas eu te confesso a você, eu nunca vi pastores virar sacerdote. É muito forte isso, né? Tu está vendo que se você estiver dentro de um templo religioso,
Você não vai conseguir enxergar isso, porque eles não pregam isso para você. Eu já vi pastores virar reis, e nunca vi pastores virar sacerdote. Hoje, eu estou vendo pastores virar sacerdote, mas eu não vi nenhum ainda virar rei. Porque Yahushua sabe o que faz. Então, isso é muito importante para você poder já começar a enxergar que a organização que você vai, ela não é uma organização, não é o lugar pelo qual Yahushua morreu no madeiro. Yahushua não morreu para uma organização. Yahushua não morreu para um templo. E não morreu para uma igreja de pedra. Ele morreu por muitos que estão inseridos hoje em toda a humanidade. Por que ele morreu por muitos e não morreu por todos? Porque Yahushua sabe que não são todos que vai aceitar ele, até porque, antes dele morrer, em vida, o povo já se dividia. A metade a favor, a metade contra. Ele já tinha tido uma experiência antes de ir para o madeiro. Não é verdade? E nós vemos que o Salvador ele só teve um motivo porque ele veio e morreu no madeiro. Se pergunta para um católico, pergunta para um espírita, para um evangélico, para um judeu, para um budista, para um hinduísta, ou qualquer um do ismo que está aí, por que Yahushua veio morrer no madeiro? Você vai ver que cada um vai dar uma resposta, mas menos do que está na Escritura. E pior que a resposta da vinda do Salvador está na Escritura, mas eles não dão a resposta da Escritura. Eles criam para você as suas próprias respostas e você as aceita, porque para você essa pessoa é um ungido do Senhor. Não é verdade? Ele é um pastor, ele é ungido do Senhor. Mas esse pastor, ele não é ungido do Senhor. Ele não é ungido. Porque não se existe unção para pastor virar sacerdote. O sacerdote vem de Levi. E dentro da tribo de Levi, não existe pastor. Sabe por quê? Porque pastor, ele guia gados. E Levi, ele ficou fora da herança. Não existe gados. Não existe herança de cabeça de boi, de ovelhas, de cabrito para Levi. Levi foi a única tribo que não teve herança de bens como teve as 11 tribos. Mas Levi ficou incumbido de gerar sacerdotes, pelo qual Arão, ele foi um. Não é verdade? Aliás, depois de Melquisedeque, o Arão foi o primeiro sacerdote após Melquisedeque. Então veja que interessante isso. Se você está acostumado aí na sua igreja evangélica, ou seja, essa organização, que igreja não é isso, mas você chama de igreja, porque assim te induziram, veja, o membro ele é induzido. Então, como você foi induzido, que aonde você está indo à igreja, quando você vê um altar dentro do templo, já está errado. Porque não existe altar dentro do templo. E outra coisa, hein? Antes do templo que Salomão construiu, o altar já existia desde a época do dilúvio. Afinal de contas, foi a primeira coisa que o Noé fez quando o dilúvio abaixou, ele saiu da arca. Se você vê o altar, ele ficava dentro do santo lugar e do santo dos santos, que ali era o quê? Ele ficava dentro do santuário. E se você quer saber, santuário é mais antigo do que o templo. E santuário e altar sempre ficaram a céu aberto. O templo não. Sempre ficaram a céu aberto. Então veja que interessante isso aqui. Se você pegar e quiser saber se o que eu estou falando para você
é real, é só você pegar a sua Bíblia do Almeida, que hoje todos têm capacidade, até quem não acredita na Escritura, pegar a Bíblia do Almeida. Ah, a Bíblia está mentindo, beleza, mas pega lá para ver o que está escrito, mesmo com a mentira que você acha que ela está mentindo na história, porque os nomes estão errados mesmo, mas a história não, o Perron não pode fazer tudo 100%. Então veja ali a história, se realmente existiu nos 66 livros da Bíblia algum altar dentro de algum templo, até no de Salomão. Caça lá o templo de Salomão e veja lá se algum altar foi colocado dentro do templo. Na época do Salvador agora, que você aprendeu a chamar de Jesus, vê se existe algum altar ali dentro, porque não é Jesus o nome. Esse foi trocado mesmo, já dos concílios. O nome do Salvador é Yahushua. E nós temos mais de 4.250 livros só na língua inglesa falando de Yahushua. Nós vamos fazer uma live só de livros internacionais falando de Yahushua, porque o brasileiro não foi o primeiro a falar de Yahushua, o brasileiro está sendo o último. Você sabia disso? O brasileiro, ele é o último a saber de Yahushua, porque Yahushua já era falado muito antes da própria internet, mas contado em livros, em sites, né, em brochuras. Nas bibliotecas você encontra, principalmente quem mora nos Estados Unidos, quiser fazer um teste, você que mora na Alemanha, na França, você que mora aí em Portugal, vai nas bibliotecas aí e busca lá os livros com o nome Yahushua no computador, logo que fica logo na frente da biblioteca, você vai encontrar inúmeros, tudo escondidinho lá, inclusive no Enigma da Humanidade, que não é um livro religioso, que tem uma página que eles falam ali de Yahoo, não é verdade? Todos já acompanharam comigo aí, do livro Enigma da Humanidade. Então, nós estamos vendo aqui que, primeiro, se você diz que é evangélico, é católico, é judeu, é islâmico, e você não quer ser enganado, você deveria pegar a sua Bíblia que você leva contigo para esses lugares que você chama de igreja, tirar um dia e não ir na igreja e ficar lendo esses livros. E se você quiser ler mais rápido, hoje tem um computador. O computador hoje, você pode botar lá no Google ali, lê a Bíblia. Aí você entra lá no site e bota a Bíblia eletrônica. Você pode pesquisar através de nomes. Você pode pesquisar, por exemplo, todas as palavras com dízimo. E você vai ver que ela vai te dar todas as passagens que falam de dízimo, que fala de altar, que fala de santuário, que fala de templo, que fala de pastor, que fala de igreja. E você vai, que fala de batismo, que fala de ceia, e você vai ver, caramba, cara, nossa, realmente, tudo que eu aprendi dentro das organizações é uma mentira. O Deus desse mundo do mal, que está em 2 Coríntios 4, verso 4, que é o Terron, é o Deus do mal, que isso não é falado nas organizações para você. E uma das coisas muito importantes é a promessa. Pessoal, enquanto você estiver dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja, de uma mesquita muçulmana, de uma sinagoga judaica, ou de qualquer outro tipo de ismo, como budismo, espiritismo, islamismo, hinduísmo, você vai estar longe da promessa. Quem morreu sem a promessa, Edson Silva História? Vem cá, a minha mãe e meu pai, eles morreram, Edson Silva História, antes do computador, antes de chegar essa notícia maravilhosa para eles. Eles não conheceram o nome Yahushua. Eles não conheceram a promessa nessa forma maravilhosa que nós conhecemos hoje. Eles já morreram. Eles são condenados? A Escritura fala que Yahushua não leva em conta o tempo da ignorância. Eles viveram o tempo que nós também vivemos um pedacinho, mas saímos dele rápido. Mas se você parar para analisar, desde a época da escravidão no Brasil até o 1999, vamos dizer assim, até 2000, vamos botar assim, até 2000, eu enxergo como o tempo da ignorância. Então, cada dia, a nossa geração viveu um tempo. E o tempo da ignorância, ela começou a partir de 1500 até o ano 2000. Ou seja, quanto tempo durou o tempo da ignorância? 500 anos.
Eu vejo dessa forma. Não estou dizendo que seja exato, mas dentro da visão de gerações, muitos dos nossos familiares morreram acreditando que Jesus era o Salvador, morreram acreditando que igreja de pedra era o lugar que elas tinham que estar, morreram acreditando que esse pão e vinho, suco de uva aí era a Santa Ceia, que o que eles faziam era a obra de Deus, que esse homem que prega é pastor, que esse palanque era altar, que essa caixa é um púlpito. Eles morreram acreditando nessa mentira e não tinha uma internet para comprovar. A verdade no tempo da ignorância era as igrejas evangélicas, era a igreja católica, eram os ismos. E essas pessoas que morreram, como que o Criador vai condenar essas pessoas se elas viviam no tempo da ignorância? Não tem como, não existe. Seria dar uma vitória para Terron. Seria dar uma vitória para Terron. Então, o tapa que nós temos hoje na cara de Terron e de toda a sua elite é que mesmo ele enganando as pessoas do tempo da ignorância, como foi no caso dos nossos avós, nossos pais lá de trás, ele não vai conseguir levar um fio de cabelo para o seu abismo insondável. Sabe por quê? Porque a Rússia deixou declarado que ele não leva em conta o tempo da ignorância. E a Rússia não leva em conta o tempo que seus pais e seus bisavós tiveram aqui dentro desses templos, mas eles não tinham a informação, porque no tempo da ignorância era uma profecia que existiu. E a Rússia não vai levar em conta muitos que pensaram que ele era Jesus, que chamou ele de Jeová. Ele não vai levar em conta isso, porque a Rússia é muito sábio. Ele sabia que esse tempo da ignorância ele iria acontecer, mas até ali ele mostrou o seu amor, a sua alegria, até ali ele mostrou a sua gratidão, ele mostrou o seu afeto de criador da humanidade. Então, obviamente que lá no paraíso nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ter muita surpresa, porque alguém vai dizer assim: pô, mas essa pessoa não era para estar aqui, ela não, nem aceitou o Salvador. Essa pessoa aí nem aceitou a promessa, como é que ela está aqui também? Não é verdade? Muitas surpresas vai se haver no dia do paraíso. Aliás, a surpresa no paraíso vai ser eterna. Ela nunca vai acabar. Porque quando você pensar que teu pai não vinha, de repente vem teu pai te dar um abraço. Quando você pensar que a tua mãe não viria, de repente vem tua mãe te dar um abraço. Até aquele filho que estava nas drogas, fumando maconha, cheirando cocaína, que matou um monte de gente, você não sabe o que se passou na alma dele nos últimos suspiros. Você não sabe se naquele momento, no último suspiro, porque o ser humano não fala com a boca com Yahushua, ele fala com a mente, ele fala com a alma. E aquela pessoa ali que levou um tiro de repente, que era um marginal, que era um bandido, que era um ladrão, você não sabe se no último suspiro ele enxergou, se o Salvador quis, como fez com o ladrão no madeiro, dar uma chance para ele, se caso ele o reconhecesse. É claro que a tratativa para essa pessoa no paraíso vai ser diferente, né? Porque os galardão, ou seja, os presentes que a Rússia deu, tem também para os que vão entrar no paraíso, eles têm diferenças muito grandes de tamanho, não é verdade? Mas só em a pessoa entrar no paraíso já é um presente muito grande, principalmente para aqueles que nem se enxergavam entrar ali. Olha o que diz aqui, só para você ter uma ideia, você que não sabe o que é a promessa ainda. Talvez você está dizendo, pô, mas eu não sei o que é a promessa. O que é a promessa dessa sua história? Eu vou te contar um pedaço para acabar a live aqui. A promessa, ela é mais ou menos isso.
O primeiro livro de Adão e Eva, o conflito de Adão e Eva com Satanás. Primeiro capítulo. Ao terceiro dia, Iarro plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água, que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando um homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez, e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Iarro criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem, que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Iarro faria ressurgir no último dia. Quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar, e todos se arrependeriam de seus pecados. Essa água do mar foi trazida por Yahushua, amados. Quando ele traz essa água lá do domo, dentro do seu corpo, e derrama sobre o corpo de Adão. E esse mar, que é o domo, que foi derramado sobre Adão, lavou, alcançando também a nós, a sua posteridade. Verso 5, do capítulo 1. Mas quando Iarro fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar de água. Ele e Eva se lavassem nele e se tomassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando ao lado sul do jardim, não agradava a Iarro permitir a Adão lá habitar. Pois, quando o vento soprasse do norte, tralheia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Pois isso Iá não colocou Adão ali. Por isso Iá não colocou Adão ali, para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse de sua desobediência. Novamente, também porque Iá é misericordioso, mas nós botamos aqui, que Iá é amoroso e de grande piedade, e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe. Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. Iá ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha. Por isso nós acreditamos que a Pedra da Gávea é exatamente essa caverna, porque ela tem uma caverna e ela é toda de rocha. E essa caverna é a caverna dos tesouros, abaixo do jardim, onde todo o Brasil fez parte do paraíso. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, capítulo 2, verso 1, palmilharam o chão com seus pés, sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à abertura dos portões do jardim, e viram a terra vasta estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas, e de areia, tiveram medo e tremeram, e prostraram-se com suas faces no chão, acometidos pelo medo, e jaziam como mortos. Porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantada com toda a espécie de árvores, e agora se viam numa terra estranha, que não conheciam e nunca tinham visto.
verso 4 do capítulo 2. E porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa, e não tinham um coração voltado para as coisas terrenas. Por isso, Iarro teve piedade deles, e quando ele os viu caídos defronte ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e Eva, e ergueu-os de sua prostração. Eu fazendo uma cena de teatro, eu devo imaginar Adão e Eva depois de expulso do paraíso, o paraíso ainda visível, e eles no portão do paraíso tentando entrar, eles gritavam: Pai, deixa-nos entrar no paraíso. Nós pecamos e nós queremos voltar para esse lugar. Nós estamos arrependidos. E eles choravam amargamente, porque eles tinham dentro de seus corações a certeza de que naquele lugar, o paraíso, eles não voltariam mais a entrar. Por isso, Iarro teve piedade deles, e quando ele os viu caído defronte ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e a Eva, e ergueu-os de sua prostração. No capítulo 3, verso 1, Iarro disse a Adão: Eu ordenei os dias e os anos nessa terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até se cumprir os dias e os anos. Então eu enviarei palavra que te criou, e a qual tu desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, diz Iarro, a palavra que te salvará novamente, quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir estas palavras de Iarro, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Iarro que lhe explicasse isso. No verso 6 do capítulo 2, do primeiro livro de Adão e Eva, na página 14, diz: Então Iarro, em sua misericórdia ou no seu amor por Adão, que fora feito segundo sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos. Veja, meu amado, daquele dia em que Adão e Eva pecou até o dia em que Yahushua voltaria para morrer, para colocar Adão e Eva de novo dentro do paraíso, seria 5.500 anos. Por isso que você vai ver muitos teólogos dizendo que no Velho Testamento a data se contava de frente para trás, o que é uma grande mentira e um grande engano. Na verdade, eles não contavam a data de frente para trás, mas eles faziam uma contagem regressiva da chegada de 5.500 anos. Eu vou te dar um exemplo. Daqui a 7 dias, nós teremos uma grande festa. Você não vai contar assim, ó, pô, daqui a 7 dias, 1, 2, 3. Você vai contar assim, ó, pô, falta 6 dias para a festa. Falta 5 dias para a festa. Falta 4 dias para a festa. Falta 3 dias para a festa. Falta 2 dias para a festa. E é nesse nível de mensagem, de entendimento, que muitos teólogos eles insistem em enganar as pessoas, dizendo que o Velho Testamento contava de frente para trás. Não, era uma contagem regressiva que começou com Adão e Eva, contando com todo o desespero e aflição que esse dia logo viesse a chegar.
E Adão chorou e suplicou a Yahweh que lhe explicasse isso. Então, Yah, em sua misericórdia, no seu amor por Adão, e esse Yahweh que é Yahushua, que representava o Pai, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, ou seja, nós todos que viemos de Adão, somos a imagem e semelhança da alma, que é Yahushua. E Yahushua explicou-lhe que esses eram 5.500 anos, e como um viria para salvá-lo e a sua descendência. Quando a gente fala que Yahushua veio no ano 5.500 e que no calendário gregoriano representa 1740, é muito fácil você fazer essa conta. É só você pesquisar e saber em que ano nós estamos no calendário judaico, porque essa verdade eles levam com eles. Eles têm que ter um yin-yang. Eles têm um yin-yang com eles. Não sei se você sabia, mas os Illuminati, os judeus da ONU, são dono do calendário gregoriano, que é a parte mentirosa do ano que nós estamos vivendo, e eles têm um calendário judaico, que é a parte verdadeira, que eles botaram o judaico para poder evidenciá-los. Mas quando você descobre, você entra no Google, por exemplo, se não tiver tempo de ir numa faculdade, você coloca assim: em que anos nós estamos hoje no calendário judaico? E lá vai aparecer 5.779 anos. Se você pegar 5.779 anos, que é a data presente de hoje, que representa 2019, e você diminuir 5.779 por 5.500, você vai ter, então, 279 anos. Você vai, então, entender que se você pegar esses 279 anos e você somar, e você diminuir, por 2019, se você pegar 2019, que é o ano que nós estamos hoje, e pegar o resultado de 5.779 por 5.500, e somar, e diminuir, por 2019, ele vai te dar a data de 1740. E você não sabe o que vai te esperar por aí. Vai ter uma live que você vai saber o que aconteceu dentro da história do Brasil nessa data de 1740, e você vai se apavorar. Você vai se apavorar. Então Yahweh, em sua misericórdia, no seu amor por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos, e como o Salvador viria para salvá-lo e a sua descendência. Mas Yahweh fizera antes disso esta aliança com nosso pai Adão, nos mesmos termos quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera a comer. Porquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Yahweh então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. Vejam, meus amados, esse corpo que nós temos, que envelhece, não era para envelhecer. Não era para envelhecer. E o corpo transformado que Yahweh vai nos dar não é um corpo novo, mas é o corpo antigo dos nossos pais. Tanto que ele fala corpo transformado. O corpo de Adão e de Eva, nossos pais, voltará de novo a revestir essa carne mortal. No verso 9 do capítulo 3, está dizendo o seguinte: e aproximando-se dela, Adão teve medo. Tremeu e caiu, mas Yahweh, em sua misericórdia, no seu amor, eu troco misericórdia por amor, ergueu e então fez esta aliança com ele. Olha a aliança que Yahweh faz com Adão. E não se faz aliança sem promessa. E novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim,
e viu o querubim com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerizar-se e fitá-lo com desagrado, tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele tencionava matá-los. Assim, eles prostraram-se e tremeram de medo. Mas ele apiedou-se deles, o anjo que estava com a espada na mão, aguardando o jardim, e mostrou-lhe misericórdia, e voltando-se subiu ao céu, e suplicou ao Senhor e disse: Senhor, vós me enviaste para guardar o portão do jardim com uma espada de fogo. Mas quando vossos servos Adão e Eva viram-me, prostraram-se e ficaram como mortos. Olha, que devemos fazer com vossos servos? Então Yahushua apiedou-se deles e mostrou-lhe misericórdia, ou seja, mostrou amor, e enviou seu anjo para guardar o jardim. E a palavra de Yahushua veio a Adão e Eva e ergueu-os. E Yahushua disse a Adão: eu te disse que ao final dos 5 dias e meio eu enviaria a minha palavra e salvar-te-ia. Fortalece, pois, teu coração e habita na caverna dos tesouros da qual eu te falei antes. E quando Adão ouviu esta palavra de Yarro, ele foi consolado pelo Yarro do que Yahushua lhe tinha dito, pois ele lhe dissera como o salvaria. Mas Adão e Eva, no capítulo 4, choraram por terem de sair do jardim, a sua primeira habitação. E certamente quando Adão olhou para a sua carne, que estava alterada, chorou amargamente, ele e Eva, pelo que havia feito. E eles caminharam e desceram docilmente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem, Adão lamentou-se e disse a Eva: olha para esta caverna, que será a nossa prisão neste mundo. É um lugar de castigo. Que é isto comparado com o jardim? Que é esta estreiteza comparada com os espaços do outro? Que é esta rocha ao lado dessas grutas? Que são as trevas desta caverna comparada à luz do jardim? Que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar comparada à misericórdia de Yahushua que nos acolhia? Que é esse solo desta caverna comparada à terra do jardim? Esta terra coberta de pedras e aquela plantada com deliciosas árvores frutíferas? E Adão disse a Eva: olha para teus olhos e para os meus, que dantes vinham anjos no céu louvando, e eles também sem cessar, mas agora nós não vemos como víamos. Nossos olhos são de carne, não pode ver da mesma maneira como viu antes. Adão disse novamente a Eva: que é nosso corpo hoje comparado ao que era em dias passados, quando habitávamos no jardim? Após isso, Adão não gostou de ter de entrar na caverna. Ele não gostou de ter entrado na caverna sobre a rocha suspensa. E quando você vê hoje a pedra da Gávea, é uma rocha suspensa, onde a caverna fica lá no topo. Nem entrariam nela jamais por vontade própria. Mas curvou-se às ordens de Yarro e disse a si mesmo: a não ser que eu entre na caverna, serei novamente um desobediente. Então Adão e Eva entraram na caverna e permaneceram em pé orando em sua própria língua, desconhecida para nós, mas que eles bem conheciam. E enquanto oravam, Adão ergueu os olhos e viu acima de sua cabeça a rocha e o teto da caverna que o cobriam. Se você for em São Conrado, no Rio de Janeiro, diante da Pedra da Gávea e ler essa passagem, você não encontrará no mundo nenhuma caverna igual à Pedra da Gávea e nem igual à forma que Adão descreve aqui. Você não verá. Então, quero dizer para você que a promessa
que foi feito a Adão, que ele voltaria 5.500 anos, essa promessa já aconteceu. Ele não teve aqui há 2.000 anos, como diz o sistema religioso. E vou dizer mais uma coisa: não se existe nenhuma forma de provar esses 2.000 anos que Jesus esteve aqui, conforme o sistema fala, a não ser que tenha sido Jesus mesmo, o não aquele que morreu no madeiro, mas o mensageiro de terror. Porque está escrito na Escritura: eu venho em meu nome e vocês não me recebem. Outro virá em seu próprio nome e vocês o receberão. A Escritura diz: nos últimos dias, o meu povo saberá o meu nome. Mateus 24 diz: e o evangelho desse reino, ou seja, a promessa do paraíso, aquela promessa que a Xuxa fez a Adão e Eva lá na porta do jardim, será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E esse dia é o dia de hoje. Nós temos uma palavra muito profunda para passar no Rio de Janeiro, para as pessoas que vão estar na palestra do dia 17 de agosto em São Gonçalo. Nessa palestra, eu tenho certeza que ali nós vamos estar com Yahushua, porque ele diz: onde tiver 2 pessoas ou mais, eu estarei no meio delas. Eu tenho certeza que coisas grandiosas vai acontecer naquele lugar. Eu espero que Yahushua, quando ele se encontrar com a sua verdadeira igreja, com o seu povo, que ele derrame a sua cura, que ele derrame a sua paz, que ele derrame a sua alegria, que ele derrame todas as promessas embutidas na promessa única que ele fez a Adão e Eva, e que também nesse dia seja-se cumprido o verdadeiro dia do encontro com Yahushua, que o sistema chama de dia de Pentecoste. Porque esse dia de Pentecoste, ele não existe. Não existe essa palavra Pentecoste nos anais das Escrituras. Mas o encontro do seu povo, o dia em que nós vamos encontrar com Yahushua lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e que esse encontro do Rio de Janeiro, ele seja refletido em todo o planeta. Que Yahushua, ele comece a levantar os seus pequenos, e que nesses últimos dias, ele possa nos carregar na palma de suas mãos. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e você é muito bem-vindo aqui. Obrigado a todos vocês que, junto com a gente, estão fazendo um enorme esforço para que essas promessas sejam levadas no mundo todo. Até a próxima e que a Yahushua esteja convosco. Um abraço.